Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais esta aula do mini curso O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Agile Idiot. Estamos na aula 2, use Kanban. Só para recordar então um pouco do que a gente viu na primeira aula, né? Então, a ideia do curso, desse mini curso, é explorar temáticas, falácias, explorar alguns mitos e explorar um pouco do fenômeno ágil que tem acontecido no nosso mercado, a fim de, olhando por essa perspectiva, entender o que faz sentido e o que não faz, e tentar sair um pouco da caixinha ágil. Eu falava na primeira aula que não houve uma continuidade do gerente tradicional para o Agile Coach, né? Colocando o Agile Coach como o novo profissional, talvez nesse sentido, mais preocupado com processos, enfim. Tanto é que algumas empresas só substituíram, inclusive, né? Você tem só a figura, as figuras mais próximas ao ágil e não mais as tradicionais em alguns contextos. Alguns contextos, sim, mantêm gerente de projeto, gerentes funcionais e também convivem com papéis da agilidade. Mas o que eu estou dizendo é que não teve essa continuidade do gerente tradicional para o gerente novo, né? Para o Agile Coach, digamos assim. E também não houve uma busca por resgatar os conceitos melhores do tradicional. Então, o Agile Coach, o profissional novo, poderia se esperar dele também que ele olhasse para o passado e visse aquilo que daria para poder ser utilizado no contexto onde ele está aplicando os métodos e as melhorias, né? Também não aconteceu. Então, de sorte que hoje a gente tem duas caixinhas, a caixinha do tradicional e a caixinha do ágil. Não convivem muito bem as duas, pelo menos em termos de comunidade, de tribos, né, digamos assim. Só que eu acredito que existam conceitos que transcendem as duas, que são interessantes para as empresas, e que você ser ágil, é isso que eu entro na primeira aula, né? Que ser ágil seria limitante, uma vez que se você é alguma coisa, você não é outra. E esse fenômeno tribal, digamos assim, de você pertencer a uma tribo, talvez te deixe míope para poder olhar as adjacências, olhar outros paradigmas e explorá-los da melhor forma possível quando convier ao seu contexto. Então é isso que eu dizia, não seja ágil, use ágil. E você deveria estar usando o ágil, usando o tradicional e usar tudo aquilo que vier a partir de então, se fizer benefício, se trouxer benefício para o seu contexto. Muito bem. Estamos na segunda aula hoje. E essa segunda aula ela vai falar sobre usar Kanban, né? De um tempo para cá, tenho visto muito da aplicação do Kanban, tenho promovido, empreendido muito de mudanças nas empresas para o uso do Kanban, inaugurado algumas práticas de Kanban em algumas empresas. E hoje eu me vejo fazendo Kanban sem Scrum, mas não me vejo, por exemplo, fazendo Scrum sem Kanban. Kanban hoje é ponto é ponto passivo para mim, como se diz, ele é essencial, sabe? Ele é a estrutura básica em cima da qual eu começo a sugerir, começo a experimentar, começo a analisar para poder entender quais seriam os próximos passos. Então, hoje, para mim, o mais próximo de você ser ágil e não ser um agile idiot é você conhecer Kanban. É o mínimo. É o mínimo que você precisa saber. Eu gosto de uma metáfora que o Yoshima trouxe uma vez no Facebook, acredito que seja lá, é uma imagem parecida com essa, né?
e ele mostra que você tem os cirurgiões usando algumas ferramentas, e ele pergunta o que que é o Kanban nessa imagem. E o Kanban aqui é a luz, né, que ela vai dar essa clareza sobre como você trabalha. Ela vai mostrar a situação, ela vai te clareza sobre o que você tem feito, e isso é muito poderoso. Só o fato de você tornar as coisas mais claras e visuais já traz uma condição sem a qual você introduziria melhorias na base da superstição, na base da ideologia, na base ah, no- na boa vontade, digamos assim. Se você não conhece como você trabalha hoje, então fica complicado você definir o ponto A para poder migrar para o ponto B, certo? E aí você não saberia nem o que de fato está funcionando hoje para poder continuar aproveitando isso no futuro. O David Anderson vai falar que Kanban ele te ajuda a entender como o seu trabalho funciona. Em inglês fica mais bonitinho, né? How your work works. Como que eu faço as coisas que eu faço? Então o Kanban ele vai primeiro dar essa clareza, né? Ele vai ser a luz, né? A luz que te ajuda a entender melhor o seu processo de trabalho. Certo? Outras frases. Então, qual que é a ideia aqui? Não é eu falar o que é Kanban ou fazer um curso de Kanban, né? Esse curso aqui é o mínimo que você precisa saber para não ser um Agile Idiot. E o que eu vou esbarrar em todas as aulas aqui são em questões mais estruturais. Eu vou citar as coisas que eu acho que são mínimas, só que eu não vou me aprofundar em nenhuma delas. Eu vou dizer que, por exemplo, Kanban para mim é essencial e é o mínimo que você precisaria saber. Só que existe por aí muitas aulas, muitos cursos, muitas coisas de Kanban que você pode utilizar para aprender e se aprofundar mais. Então aqui eu não vou mergulhar em nenhuma delas porque senão seria um curso sobre várias coisas. E aqui é só para eu poder ah, te ajudar a entender o que pela minha perspectiva é essencial para uma pessoa que está buscando ser um agente de mudança em um contexto, para que ela saiba aquilo, a caixa de ferramentas, o ferramental conceitual e prático que ela pode explorar para poder fazer um bom trabalho e não ficar limitada, sabe? A caixinha ágil. A caixinha só do universo que ágil promove, do que o ágil discute. Tem bastante coisa fora disso, inclusive na comunidade Kanban, no tradicional, que são até conceitos fundamentais que talvez foram mal aplicados de alguma forma na modernidade, mas se você olhar para os conceitos antigos à luz dos novos desafios, você teria uma aplicação interessante das ferramentas. Eu tenho falado, fiz uns posts recentes sobre o gráfico de Gantt, por exemplo, né? Muito utilizado hoje com outro nome nas concepções e nas representações de roadmap, release planning, etc. Enfim, existe várias coisas que são úteis de vários paradigmas e você deveria estar olhando para todos eles e estudando eles em profundidade, mas não vai ser aqui a profundidade deles. Então, o que eu vou trazer aqui de Kanban são algumas coisas que eu acho que ele traz como exclusivo e que Ágil, de alguma forma, não deixa tão explícito no contexto deles, tá? Então, uma das coisas é essa, né? Que a primeira coisa que ele é uma clareza sobre aquilo que você faz. Ele fala como que o seu trabalho funciona. E outro, outra frase da comunidade, né? É um método para organizar e gerenciar o trabalho. Na verdade, isso aqui, na verdade eu errei aqui, né? O David Anderson fala isso daqui, né? É um método para organizar e gerenciar o trabalho. Se você procurar lá no Lean Kanban University, já vai ver algumas definições do Kanban e uma delas é essa daqui que o David traz. Essa daqui, não sei se também é dele, mas também está no site da Lean Kanban, que ele te fala sobre que o Kanban te ajuda a entender como o seu trabalho trabalha. Muito bem. O que mais que a comunidade tem falado? Comece com o que você faz hoje. Essa frase, para mim, ela é tipo libertadora, né? Hoje você vê muita resistência quando você tenta. Só de você estar presente em uma empresa, geralmente, como um consultor que vai trazer algum tipo de mudança, você já é olhado de uma forma
diferente, né? Então você vai trazer ali, o cara é consultor ágil, e se você não é, se a pessoa que está te trazendo, ela, sei lá, é vista dentro da empresa como a mais revolucionária, ou aquela que é mudanças e tal, existem sempre as outras que estão próximas dela, ou de outras áreas, que vai olhar com um olhar um pouco mais de julgamento, né? E vai criar aquela resistência desde o início, tipo, o que que ele vai mudar? Será que vai mudar papéis e responsabilidades? Já estamos acostumados a fazer as coisas como a gente faz hoje, né? O que que vai fazer? Então, essa insegurança e essa falta de clareza sobre o que que vai ser sugerido de mudança, ela é um fator crítico da resistência das pessoas. E quando o Kanban vai falar, ou quando esse conceito está por detrás do Kanban, né? De começar com o que as pessoas fazem hoje, já dá um alívio muito grande no contexto todo, inclusive no próprio consultor, que não tem que ficar fazendo malabarismos ou ficar especulando, fazendo grandes análises, grandes PPTs sobre o estudo de como as coisas deveriam ser. Então, isso aqui te dá um alívio e uma proposta consistente de você ir crescendo de uma forma iterativa e incremental, que é um conceito ágil, mas fazendo isso de uma forma progressiva, também nos processos, também no contexto, não só no produto, como eu acho que o ágil está muito focado, mas na forma como as pessoas trabalham, né? Seria usar ágil para aplicar o ágil, né? E aqui o Kanban traz isso de forma explícita, e até uma coisa que não existe tão explícito na agilidade. Essa frase, por exemplo, era uma frase típica de introdução de novos processos, de introdução de mudanças. Está explícito na agilidade de alguma forma. Então, o Kanban já traz isso enraizado dentro da sua proposta, né? Então, talvez como comunidade ou como corpo, para você começar a fazer as coisas a partir daquilo que já está funcionando. É entender como é que funciona e a partir daí você começar a evoluir. Isso para mim é interessantíssimo e é a base para você começar qualquer mudança. E aí essa vem logo em seguida, né? Concordar em mudanças evolucionárias. Totalmente aderente à introdução, penetração cultural, mudanças de paradigma, mudanças de processo de uma forma evolucionária sem ser revolucionária, que traz um grande ganho também. Com todos esses itens, que eu acho que são itens muito bons da comunidade Kanban e que você deveria saber para poder começar qualquer trabalho, né? Sem vir com aqueles pacotes de prateleira, como o Scrum talvez seja. Eu acredito, eu gosto do Scrum em termos de promover um framework um pouco mais didático. Geralmente o Scrum inspira a gente em coisas, em processos convencionais, né? Como ciclos, reuniões de planejamento, alguma cadência. Então, tudo isso são inspirações que eu uso também. E em alguns contextos já estão até fazendo Scrum, a gente continua com o Scrum, porque, né, a gente tem que começar com o que as pessoas fazem hoje. E só que se você for entrar numa empresa totalmente tradicional, que tem muita resistência a mudanças, que não conhece de agilidade, eu não viria com pacote Scrum, por exemplo. Então, você começa de uma forma a ir entendendo onde estão as principais oportunidades de mudança naquela empresa, e você vai evoluindo a partir dali. Então, todo mundo concordando com mudanças evolucionárias, isso fica bem mais interessante de ser introduzido. Essa frase é minha, mas acredito que alguém já pode ter dito isso também. Eu vejo o Kanban como muito como pavimentando o caminho, certo? Então, se você já estudou Kanban ou se você ainda vai estudar, saiba que ele é bem menos prescritivo que o Scrum. Ele te dá as condições para que você faça boas análises. Então, por exemplo, você olhar como as coisas fluem pelo seu sistema. Scrum, agilidade não traz isso de forma explícita. O Kanban, quando ele fala para você visualizar o todo e você mapear a cadeia de valor, ele já te traz isso de uma forma explícita. Ele recomenda isso. Ao passo que uma pessoa nova em agilidade pode negligenciar esse passo tão importante. Ou fazer o mínimo que é
entender as coisas bem simplificadas como to do, whip e done, né? A fazer, fazendo e feito. Apesar disso trazer uma certa dinâmica lúdica importante, ela não é de todo benéfica para você investigar o que está acontecendo de fato ou entender como as coisas realmente fluem no sistema. O Kanban traz isso. E uma vez que ele traz isso, ele te dá condições de você medir gargalos, medir quanto tempo as coisas ficam nas colunas, medir filas, e filas sendo um ponto importantíssimo, uma vez que talvez, né, e muito tem se dito a esse respeito, as teorias e a prática mostram que as filas são os principais vilões, as principais vilãs da eficiência do processo. Então, antes de você talvez trabalhar no tamanho do lote ou em melhorar a escrita da história, o tamanho da história, talvez você possa olhar para o sistema e ver onde tem filas que você poderia reduzir. Então, o Kanban te traz todo esse ferramental, te traz lead time, te traz throughput, te traz alguns gráficos como o CFD, o control chart. Todas essas análises estão dentro do corpo de conhecimento da comunidade Kanban, não estão explícitas no Agile, na comunidade ágil. Hoje sim, já tem uma mistura muito grande. Eu digo isso em alguns momentos, que o movimento ágil ele abarcou o Kanban também, né, porque você vê as pessoas publicando vagas de emprego, falando que as pessoas precisam saber métodos ágeis, dentre eles Scrum, Kanban, XP, TDD, sei lá, etc. Né? Então o Kanban já está ali dentro, já, mesmo a comunidade Kanban falando que não é ágil, ou não bebe talvez da mesma fonte. Eles trazem agilidade, mas eles não são ágeis no que diz ao manifesto ou outras questões dos signatários. Isso posto, e apesar disso, né, o Kanban ele traz uma agilidade muito interessante, com todo esse ferramental, com todos esses números, com todas essas análises, né? E tudo isso você vê de forma explícita nessa comunidade do Kanban, analisando os dados, algo científico, digamos assim. Certo? Então ele pavimenta o caminho. Então, uma vez que você tem toda essa estrutura de dados, visualização, clareza, fica muito mais sólido você dar qualquer passo. Ao passo que, se você tem uma estrutura movediça, uma estrutura ruim, você realmente ir e voltar, cair na entropia organizacional de você sempre voltar ao que era feito sempre antes. Então, uma vez que você visualiza e tem condições, isso fica muito claro que as pessoas precisam mudar. Fica evidente que aquilo ali tem um problema, que tem um gargalo aqui, que tem uma fila gigantesca aqui, que falta clareza, falta políticas para a gente saber como faz, porque senão a gente fica dependendo sempre de um coordenador supervisor falando o que tem que ser feito, né? Então, o Kanban ele pavimenta para você continuar andando e evoluindo de uma forma mais rápida. Isso tudo também ajuda, né, na otimização, em você não cair na otimização local. O que é otimização local? É você chegar e, pela sua experiência ou pelo seu viés, você mergulhar na melhoria de um ponto sem olhar o todo. E aí você pode melhorar alguma coisa 200% e não refletir 200% na entrega do serviço. Então, aquele pedacinho ali fica muito melhor, mas a contribuição desse pedacinho com o todo é pequena e isso não se reflete de forma geral em tudo. Então, se você olhasse primeiro onde está os principais gargalos do processo, eventualmente você poderia ter ganhos proporcionais mais significativos no final. E se você não consegue olhar como as coisas funcionam, você pode muito facilmente cair nesse problema. Por último, mas não menos importante, ele dá clareza ao sistema de trabalho. É o que eu acabei de dizer. E essa clareza você vê de alguma forma no Scrum quando fala-se de definição de done, definição de ready, certo? Que é aqueles contratos que você faz para poder aceitar o trabalho para ser cobrado na sprint e
entendimento sobre o que é um trabalho feito no final. O Kanban, ele transcende isso e ele fala de políticas explícitas para todo o sistema. Não é só a forma com que o trabalho é pego e entregue, mas é como ele flui pelo sistema, como o sistema todo trabalha, como eventualmente o seu sistema, o seu serviço dialoga com outros serviços da empresa. Então, essa clareza, de uma forma até mais significativa, é o que eu gosto do Kanban também, trazendo para o seu contexto de trabalho. Certo, pessoal? Então, 20 minutos é para ser essa aula, é para ser algo rápido, é para ser algo que eu pincele alguns conceitos interessantes que eu acredito que você deveria estar olhando como a base do seu ferramental de agente de mudança, para que você evolua e não fique preso só a o Scrum, por exemplo, ou algumas técnicas e práticas do corpo de conhecimento ágil. Então, duas coisas já falamos. Para você não ser um agile idiot, não seja ágil, e aqui vem muito nessa pegada de ser, de utilizar as ferramentas, né? Então, use ágil. Aqui, como eu estou falando na segunda aula, use Kanban. Ok? Grande abraço, utilize esse conteúdo gratuito, dê o seu feedback sobre eventuais ferramentas, conceitos que também você acha que é o mínimo que as pessoas deveriam saber, para que eu possa trazer como aulas aqui nas próximas semanas. Ok? Muito obrigado por acompanhar. Compartilhe para quem você acha que precisa. Grande abraço, obrigadão. Tchau, tchau.